Bem, queridos, a paz em Cristo a todos, mais uma vez no nosso podcast Arca Missionária, especial alusivo ao 21º Congresso de Mulheres da nossa IEADALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, aqui no estado de Pernambuco. A nossa igreja é presidida pelo nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena, e esse trabalho do 21º Congresso de Mulheres é liderado, coordenado pela nossa irmã Iraci e a irmã Roberta Lucena. E conosco aqui com sua honrosa presença, essa mulher de Deus, que adora o Senhor, a nossa irmã Larissa Pires, ali do estado do Rio de Janeiro, com esse seu sorriso, com essa sua voz estrondosa. Irmã Larissa, seja bem-vinda à paz do Senhor, viu? Paz do Senhor, pastor, que alegria. Olha, meu Deus do céu, eu tô como quem sonha. Deus Jesus seja toda é bom, glória. né? Ele é muito bom e faz milagres. É isso aí. Eu já tomei posse a partir do momento, você tem noção, quando o pastor anunciou, se não me falha a minha memória, no final do ano passado, em um culto de missões. Então, ele anunciou o tema, né? E eu disse, não, eu já né? Não é determinismo não, viu? Mas eu tomei posse, Senhor, esse congresso, eu preciso receber o meu milagre, né? E eu estou aqui vivenciando, né? A gente vê os testemunhos, as bênçãos, as ministrações, através da palavra do louvor. E a gente é impactado, né? Mesmo estando na retaguarda aqui trabalhando, a gente vai recebendo, vai nutrindo a fé, mas crendo no milagre. Mas, Larissa, já dentro daqui da tua participação, é o teu segundo ano aqui no Congresso. Meu segundo ano. Segundo ano. Mas como foi essa experiência? Como está sendo essa experiência de você... Conta aí os detalhes. Olha, eu acho que a frase que me resume é a que eu acabei de falar. Eu tô como quem sonha. No literal. Sonho acordada, né? Exatamente. O Senhor me maravilhou. Eu entendo que estar aqui é bondade de um Deus que muito me ama. Mas eu preciso confidenciar algo. Eu orei por 2 anos para retornar. 2 anos. Porque eu devia ao Senhor um culto de ações de graça, entregar a Deus um culto de ações de graça nesse altar. Porque eu tive aqui e recebi uma palavra. Aqui, Deus tomou uma irmã na minha participação aqui em 2022, a blusinha verde. Sim. Deus tomou uma irmã enquanto eu cantava no meio da igreja. Ela veio do meio da igreja, eu estava no altar e ela não sabia, eu estava passando um quadro clínico muito difícil. E eu precisava ir ao banheiro minutos e minutos. E se for assistir a live, pegar da live, eu tô passando. Saindo, se ausentando. E não contamos a nada. Na minha primeira participação aqui, eu cheguei assim, Deus, como que me acharam? Como é que eu vim para aqui? É o Senhor que faz promessas. E Deus usou ela e ela falou. Ela tocou na região do meu útero e ela disse, eu arranco o mal e eu coloco um fruto. E este fruto irá a todas as nações. Será grande, eu te darei uma companheira de ministério. E eu estava muito impossibilitada, a gente nem tinha pretensão, nem pensávamos em ter mais um filho. E 2 meses depois que eu saí daqui, eu tive a notícia que eu estava gestando a Aurora. A caçula, né? A caçula que está ali. Glória a Deus. E, de fato, a Aurora é um milagre. Um milagre. Então, no fim do ano passado, eu orei ao Senhor, nós oramos pela agenda, apresentamos todos os estados, oramos pelas igrejas que irão chegar em contato, mas o único pedido, o único lugar específico que eu disse a Deus, se o Senhor quiser esse ano me maravilhar em retornar a Abreu Lima, para mim contar o meu milagre, eu vou te agradecer e te darei esse culto em ação de graça. E aí, há uns poucos dias atrás, eu estava fora de casa, meu esposo me ligou e falou, amor, Abreu Lima entrou em contato, não sabe o que vai. Aconteceu. Ali o pastor Paulo, né, com a Aurora. Isso, e eu festejei, pastor, estou aqui para contar. Contei meu milagre, estou aqui para dizer que, de fato, o milagre aconteceu e Deus faz. Que bom, né? Que bom. E a gente vê o operar de Deus, as irmãs aqui, fazendo os seus pedidos de orações, Sim. Agradecendo, testemunhando, não só aqui de forma presencial, mas muitas também de forma online, mandando mensagem, né, contando, relatando, suplicando a Deus uma intervenção. E aqui tem sido um canal de bênção. Deus tem usado, né, os seus servos e as suas servas devido à sua graça e à sua misericórdia. É por isso que eu digo, toda vez que eu tenho uma oportunidade, isso é tudo fruto da graça de Deus. Aleluia. Do amor de Deus, né? Que faz com que a gente venha adorar e ele ali, por graça, conceda milagres, né? Milagres. Tá aí um milagre, tá a Aurora. Verdade, ali, com a linda criança. Vocês hoje congregam ali na Penha, né? Sim, nós somos membros da ADVEC
nosso pastor presidente, pastor Silas. Nós fazemos parte do culto do sobrenatural, todas as quartas. O culto, literalmente, o nome carrega o ambiente do culto. Envolvido, sobrenatural. Né? Na direção desse trabalho está o pastor Gesiel e sua esposa, a pastora Rita. E nós somos, de fato, nós estamos inseridos nesse ambiente profético e cremos e declaramos. Glória a Deus. Sabe? Pastor, eu preciso dizer isso. Porque tem muita gente na minha rede social que fala, Larissa, você fala muito sobre milagre. E eu retornei para justamente no tema específico. Eu vou testemunhar no tema do milagre. Porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre. O Senhor me marcou desde muito pequena, desde os meus 10 anos de idade. O Senhor me curou de uma doença que me atrofiava músculos, e movimentos. E eu dependia de cuidados da minha família para alimentar, para andar, para se mover. O Senhor me curou de um tumor na garganta. Então, falar de milagre é resumir a minha vida. Tem quem não acredite, sabe? Eu acho que por uma precipitação, acho que por alguém movido pelo emocionalismo, existem muitas pessoas que entram no nosso meio profético e falam o que o Senhor não falou, nós sabemos disso. Sim. Mas a palavra de Deus, uma vez dita, é suficiente. Basta, né? E basta. Independe do decorrer dos anos. Ela é viva e ela se movimenta. E cabe a nós permanecermos na palavra que ele disse. Eu digo isso sempre quando tenho oportunidade, pastor. O Senhor exortou a Moisés em Êxodo 15, quando ele disse, por que clamas a mim? O Senhor já tinha dito a Moisés. Já falei. Eu já liberei uma palavra. Eu já disse. Aleluia. Só que ali nós percebemos que no decorrer dos minutos ou tempo, enquanto o povo indaga, ele sobe e pergunta, porque a dúvida opera. Então, um segredo para você que está ouvindo é não dê lugar à dúvida. Porque a dúvida, ela poderá te fazer duvidar ou questionar da palavra que o Senhor disse. Mas uma vez a palavra de Deus dita, ela é suficiente e se responsabiliza, de fato, pelo milagre, independente do decorrer do tempo. Não necessariamente será preciso revelação todo culto para te confirmar o que Deus já disse. Não será preciso, sempre estar dependente de que alguém venha e te relembre. Guarde no seu coração tudo que o Senhor te disse e tenha certeza que o milagre vai acontecer. Aí, olha aí o caminho, né? Crer. Larissa, dentro desse processo teu de louvar, de adorar, eu fico curioso, né? Uhum. Eu percebo, e louvo a Deus por isso, você é uma cantora que procura adorar a Deus através da palavra. Sim. Você canta a palavra, adora a palavra. Diferente, infelizmente, de alguns que não se apegam a jargões e algo desse tipo. Mas eu percebo isso, esse teu cuidado, esse teu zelo de realmente estar ali adorando a Deus pela palavra. Mas existe assim, já vem um repertório já pronto, ou na hora ali, o Espírito Santo... Conta pra mim, eu quero saber. Não, pastor, e eu sou uma das cantoras mais complicadas para escolher repertório. Primeiro, quando eu percebo que o Senhor... Eu preciso entender o que Deus quer falar dentro de um tempo específico. Não é só cantar, não é só ir, eu preciso gravar. Você reserva um momento de oração? Sim, como é que funciona isso? Nós tiramos meses de consagração e não ouvimos nada durante esse período. Não recebemos nada. Muitos compositores ficam na minha rede social, quero te mandar canções. Não recebo nada, nem de minha gravadora e nem de outros compositores. Dentro desse período, eu e meu esposo nos reservamos de fato mesmo a ouvir a voz de Deus e entender o que o Senhor quer falar para este tempo. Dentro desse período, eu percebi ao longo dos anos que quando eu não canto o que eu vivo, eu vou cantar e em seguida vou viver. Então, eu consagro muito a Deus todas as minhas músicas. Uma das coisas que se é visível através das nossas canções é, de fato, a minha preocupação com a letra. Não porque o que eu acabei de dizer, não porque eu vou viver o que eu vivi, mas é porque é para a igreja e o louvor é para Deus. Então eu preciso cantar o que o Senhor quer que eu cante. Hoje em dia é tudo muito comercial. Sim. E se formos olhar para o olhar do profissional, entendemos que existem questões, que são necessárias. Que são necessárias. Sim. Mas eu me ateio e me apego ao espiritual, ao Calvário. O Senhor me chamou para um propósito específico.
E não é à toa que até a minha voz é diferente. E eu sofri durante muitos anos por isso. Por que dessa voz? Por que cantar essas canções? Mas sofreu em que sentido, assim? No sentido de... Essa voz forte. forte. Né? O meu timbre é muito, muito, muito forte. Sempre encontro pessoas dizendo assim, eu posso estar passando e se estiver tocando eu vou dizer, é Larissa. Porque é diferente. é diferente, é uma voz Deus. forte, grave, presente, ao mesmo tempo aguda. E durante a minha infância, eu fui muito perseguida. Olha, pastor, deixa eu confessar algo. É meu primeiro podcast, então já estou contando coisas que eu nunca tinha dito. Fui muito perseguida e muito apelidada até. Então, durante muito tempo, eu questionava a Deus, por que essa voz? Poxa, todo mundo canta normal, por que essa voz? E tentei reter isso, tentei afinar, tentei parar de cantar. Tentar se moldar a esse... E aí veio a minha composição, a minha primeira composição, que foi Vaso que lhe apraz. O Senhor disse, eu sou o oleiro que faço do jeito que eu quero. Trabalho com o vaso da forma que eu quero. A cada vaso eu tenho um molde. Para cada vaso, um chamado específico. Que lindo, né? E ali eu entendi que, de fato, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. O Senhor vai te usar com a ferramenta que te deu. E se tentar pegar emprestado, fica feio. Então, a escolha do repertório, em primeira instância, nós nos consagramos e ouvimos. A partir desse momento em que o Senhor nos autorizar, agora ouça, nós juntos com o meu diretor musical, Beto Rocha, amigo, nós selecionamos canções que está de acordo com esse período, contexto, né? Essa preocupação do que o Senhor bíblica, nos disse. adoração. Exatamente. E é engraçado, porque quando a canção chega, nem às vezes eu ouvi a letra, mas no acorde da música, o Senhor, essa. É dom, né? É dom. A Tua Palavra, que é uma das canções que foi lindo cantar com as irmãs aqui hoje, ela é composição de Samila Pacheco, e essa canção ela chegou num momento de dor na minha vida. E eu não cantei ela na expectativa de vou gravá-la, muito pelo contrário. Quando a Samila me enviou essa canção, eu vivia um momento de perda. E neste momento, provada, eu disse a Deus, como é que eu não nego o teu nome nessa dor? E aí o Senhor me disse, canta aquele louvor. E eu passei por aquela dor cantando, sei que nunca me abandonou. Mas eu cantava ela antes de imaginar gravá-la. E aí passou um ano depois, desse período de dor, o meu produtor me procurou e disse, precisamos gravar. E aí o Senhor disse, é aquela canção. E aí eu mostrei a composição a ele, passou pelo período de aprovação deles, e na gravação do Tua Palavra, tá no YouTube, o Senhor se manifestou com poder. Aleluia. Teve gente que foi batizada com o Espírito Santo, gente renovada, e eu gravava preocupada, porque tem um profissionalismo, sim. E Jesus, não vão deixar, Jesus, o que vai acontecer? Questão técnica, exatamente. Tudo. E aí, louvado seja Deus, a minha diretoria da nossa gravadora são totalmente espirituais e crentes em Senhor Jesus Cristo. E quando a gravação terminou, eles disseram vai ao ar. E quando a música veio ao ar, em questão de minutos, o Senhor já tinha levado ao vento. E aí nós percebemos que quanto vale a pena cantar o que Deus quer, principalmente cantar a palavra, aleluia, e viver a palavra. E a própria palavra se responsabiliza de levar aos ventos. Ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Viva, e mais penetrante do que qualquer espada dos grupos. Glória que legal, conversa boa. Larissa, vamos lá. O que você poderia destacar no momento que você veio cultuar a Deus, ofereceu o seu culto de ação de graças aqui, né? Peguei essa tua deixa. Sim. Como foi? O que você poderia destacar? Pastor, olha, isso me chamou a atenção, isso moveu, tocou na minha alma. Olha, eu vou dizer da minha primeira participação. Porque a primeira vez que eu vim, eu ainda não conhecia o congresso. E a fila de testemunhos, porque eu cantei na parte da manhã a primeira vez, a fila de testemunho numérica, eu olhava para aquelas mulheres e eu falava, não é possível. Isso tudo é testemunho. E eu falei, não, mas vou ficar atenta para ver se é testemunho do congresso ou testemunho... Não, e todas, no congresso anterior, eu estava e pastor, eu vivi isso na íntegra. Porque no primeiro congresso eu vim e recebi. Pastor, a Aurora nasceu. E a Aurora foi
de fato, desenganada pela medicina. Ela nasceu saturando 60. Ela nasceu com o intestino dilatado, má formação no reto, pulmão cheio de água. Ela ficou entubada 20 dias. E todos os dias era uma guerra, porque nós ouvíamos vozes dizendo: não vai viver. Não tem jeito. Não vai viver. E eu estou dizendo, não só vozes espirituais, terrenas. A médica passava e a gente, e aí? E aí? E o que me alimentou durante esse processo foi lembrar da profecia desse altar. O Senhor um dia me disse: você não tem responsabilidade pelo que você não disse. Se a palavra for minha, eu me responsabilizo. Então, quando a minha fé tentava esmorecer dentro do CTI, quando eu chegava e olhava para a Aurora e eu desacreditava, eu lembrava do que o Senhor disse aqui nesse altar e eu confiava: vai viver. E eu chegava no CTI e eu colocava as mãos operadas. Pastor, era um processo muito doloroso, porque eu não tive resguardo, eu tinha que ir e vir e deixar a minha filha no hospital. Você chegar em casa com os irmãos, tudo pronto, e aquela expectativa de vai vir com ela, e ela não sair. Até que teve um dia que a médica disse: não melhora, não tem jeito. Fizemos um exame no pulmão da Aurora e tudo indica que ela não sai desse quadro. E foi aí que eu entendi que o Senhor estava exigindo da gente crer no que Ele tinha dito. E eu tinha uma canção gravada, e o nome dessa canção é Rei da Glória. Rei da Glória. E dentro desse contexto, a minha gravadora falou: vai lançar dia 2 de maio. E no dia 1º, a médica disse: se o seu telefone tocar, é porque perdemos a Aurora. Eu peguei o meu telefone, pastor, e eu dormi com ele na mão, dizendo: ele não vai tocar. Ele não vai tocar. Aleluia. Nós cremos muito no mover do Espírito. E quando eu conto, às vezes, esse testemunho, as pessoas ficam assim: impossível uma pessoa crer tanto ao ponto de declarar acerca do telefone. E eu creio tanto ao ponto de viver o que eu disse e profetizar isso sobre a sua vida. Deus não deixará o seu telefone tocar com esta má notícia. O CTI não vai ligar para te dizer uma notícia má. Seu telefone vai tocar para te dar um motivo para celebrar em Deus. E eu me lembro que no dia 2, eu não queria assistir o clipe porque eu queria só chegar no hospital para saber como que ela estava. E meu esposo falou: senta e ouve. E no final do clipe, Deus tinha me usado para dizer: no quarto desse hospital, olha o Rei da Glória passando. Aleluia. Aí. Não tinha um porquê eu declarar aquilo, porque a canção era extremamente de adoração, sabe? Não tinha um porquê eu declarar quarto de hospital. Eu gravei uma canção com a Sandra Pires, minha amiga querida, chamada Vou Curar Você. E dentro, grávida dela de 8 meses. E no final do clipe, Deus também me usou para dizer: mães que estão na UTI, ouça a voz de Deus. 2 meses depois, quem está na UTI, pastor? A Larissa. Meu Deus. Então, eu vivia o que eu declarava. E foi quando nós chegamos no CTI e a médica, no dia 2, um dia depois que tinha nos desanimado total acerca da Aurora, meu esposo entrou em uma movimentação lá dentro e ninguém entendia nada. E quando meu esposo sai de lá com ela, ela falou: Larissa, olha só, você não vai poder entrar para ver tua filha agora, porque nós vamos precisar entender o que aconteceu com a Aurora. Hoje, 12:00. Deus é Deus. No exato horário que eu estava dentro de casa assistindo o clipe, pedindo ao Senhor, a Aurora saiu da intubação. E não foi a gente que tirou ela. A enfermeira passou para preparar ela para a visita. E ela já não estava mais entubada. E a saturação se mantinha, 99. O laudo de saída da Aurora do hospital, aleluia. Aleluia. Tá exatamente assim. 2 de maio de 2023, ao meio-dia. Ao meio-dia. Porque o Senhor, Ele trabalha com datas e horários específicos. Então, o que me chamou a atenção no congresso foi poder ter vindo há um ano
2 anos atrás, perdão, e ter visto tantas pessoas passar para testemunhar. E eu falei assim, será que isso é possível? Eu vir um ano assim e depois voltar e testemunhar? E hoje eu estou aqui 2 anos depois, de fato, assumindo o microfone, na fila dos testemunhos, para dizer que este altar, há uma liberação de milagres sobre essa casa. Abreu e Lima, o Senhor derramou sobre este lugar uma liberação de milagres. E você que estiver na internet, que não conseguir vir, se tu crer através dessa rede social que o teu milagre já está em ti, estava em Deus e agora em ti, ano que vem você também passará por essa fila, porque eu passei, eu sou testemunha ocular de que o Senhor fala e faz aqui nesse altar. Glória a Deus, eu já, pela fé, né, não tem como não se emocionar, já chorei contigo aqui. Eu sei que tem muitas pessoas em casa a chorar conosco, não tem como. Não tem como. Não tem como, isso é a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus do impossível. A gente tem que se colocar na disposição. Muitas vezes a gente não entende, né, Larissa? Sim, não compreende. Não compreende. Mas tudo tem um propósito e a melhor coisa é estar aos pés do Senhor. Sim. A médica dizia, pastor, que ela ia ficar com sequelas. A médica chegou a dizer que ela não chegaria ao tamanho, não teria o desenvolvimento de um tamanho de um corpo normal. Que ela ficaria... eles chamam de pig, né? Que é bebê pequena. Ela chegou a dizer que a Aurora seria dependente pro resto da vida de bombinhas, porque o pulmão da Aurora teria muitas sequelas. Ela chegou a dizer que a Aurora teria dificuldade para respirar normalmente. A Aurora pula, a Aurora roda, a Aurora canta. Pentecostal, enquanto eu canto, ela marcha, ela bate palma, ela dá lugar. Aleluia. A Aurora tem o tamanho normal. A Aurora tinha riscos cirúrgicos até os 6 meses, pedidos para operar. A Aurora não fez sequer uma operação. Glória a Deus. Você vê, né? Quantas mães Larissas, podemos Sim. assim dizer, né? Com as auroras em casa agora. Sim. Né? Mas creia, Aleluia. creia. Aleluia. É uma voz profética, creia. Aleluia. Deus, ele confunde e tem os seus caminhos. Que eu, debaixo da graça de Deus, por sua misericórdia e graça, eu profetizo para a tua vida. Aleluia. Bênção de Deus, milagres no teu lar, na tua Aleluia. família, nos teus parentes, na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Larissa, que pena, eu preciso liberar você. Para você voltar para o culto, eu queria que você ficasse bem à vontade para deixar a sua saudação final para o público em casa. Fiquei sabendo que é o seu primeiro podcast, para mim é uma honra, Sim, meu viu? primeiro podcast. Para mim é uma honra, certamente de muitos, né? Amém. Estaria orando para você retornar aqui conosco, junto com o pastor Paulo, Amém. com a Aurora e seus filhos também. Amém. Trazer a família toda. Mas fica à vontade, Larissa, em nome de Jesus. Queridos, eu quero agradecer primeiro ao Senhor, primeiro a louvar a Deus pela vida de toda a liderança, pela vida do pastor presidente, pastor José, a esposa, a irmã Iraci, Roberta, toda essa família. Louvar a Deus pela vida de cada congressista que derramam tanto amor em nós, oração. Louvar a Deus pela vida do podcast Arca Missionária. Não é isso, pastor? Arca Missionária. E pela vida do meu esposo, pastor Paulo Andrade, pregador da Palavra de Deus, está ali na minha retaguarda. Minha caçula, Vitória, Gueguel, Manassés, que estão em casa. Mamãe ama vocês. Mas eu quero terminar dizendo que um versículo que é o que resume a minha vida. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir todas as coisas que foram ditas da parte do Senhor. Mulher, creia. Homem, creia. Tão somente creia. E se prepare para conhecer a Deus. Existem dores, existem solos de dores que são exclusivamente plataformas para que a glória de Deus seja revelada. Deus se revelará no solo dessa dor. Deus se revelará no solo dessa dor. Chegará um dia que você vai olhar e dizer, valeu a pena não ter desistido de crer. Porque aventurado, bem-aventurado, é aquele que crê. Que o Senhor abençoe sua vida, o Senhor abençoe sua casa, o Senhor abençoe a sua família e
tudo o que leve o seu nome, o seu sobrenome, seja abençoado por Deus. Que o Senhor te abençoe. Que bênção de Deus. Larissa Pires, muito obrigado pela sua presença. Leva uma saudação, um abraço em Cristo. Amém. Para os irmãos da Assembleia de Deus da Penha. Amém. Aquele grande e lindo estado do Rio de Janeiro. Estou com saudade daquela terra, mas creio que em breve estarei retornando ali. Muito obrigado. Amém, pastor. Louvo a Deus por sua vida, pelo seu ministério, por essa sua humildade, Amém. disposição. E Deus ainda vai levar você para muitos lugares. Vidas ainda serão impactadas Eu creio. através da tua voz, do teu ministério, transformadas, porque tu foi levantada desde o ventre para isso, querido. Aleluia. Viu? Eu fico muito feliz de ter você aqui conosco. Amém. Viu? Uma bênção e uma satisfação tremenda. Amém. Obrigado, pastor. Um abraço ao Senhor, sua esposa, seus filhos. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Daí, pessoal, muito bom. Você pode, olha, escuta só, não deixa de, quando encerrar esse podcast, assistir os vídeos da nossa irmã Larissa Pires, ministrados aqui, com muita adoração e louvor. Eu convido você, está aí na descrição. Não deixa de assistir, coloca lá, aumenta o som da tua TV, do teu celular, convoca os teus filhos, a tua família para adorar juntos, né? Porque certamente a sua casa será impactada porque ela adora a palavra, louva a palavra, e eu também sinto isso quando ela está adorando a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, por sua participação, e é muito bom estar com você aqui. Deixe o seu like, comente, compartilhe, seja um promotor desse trabalho, divulgando, compartilhando em nome de Jesus. Deixo para você o texto que se encontra em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.